Meus irmãos, que a paz do Mestre esteja com todos. Novamente aqui reunimos, nesta noite de hoje, com a oportunidade que o Criador nos concede. Viemos, como em todas as oportunidades, buscar, através do estudo dessa belíssima doutrina, um equilíbrio e uma reforma íntima, como sempre relembramos, não é? E é por isso que temos essa oportunidade constante, no qual podemos, com a nossa pequena força de vontade, deslocar dos nossos lares para que aqui estejamos, buscando aquilo que necessitamos, afastando de nós os preconceitos, do passado e tudo aquilo que nos impede de ser e de ter uma felicidade real. Então, nessa noite de hoje, como é uma noite de estudos, estamos dentro de uma sala de aula, por assim dizer. Vamos, então, manter os nossos pensamentos aqui dentro deste lar, para que possamos, o máximo possível, compreender e entender aquilo que vai ser explanado para nós nessa noite de hoje, nesse estudo abençoado. Então, que todos, tenham a atenção redobrada. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos elevar o pensamento até o Criador e, através de uma prece, vamos rogar a Ele a permissão pela abertura da nossa reunião da noite. Amado irmão maior, Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez. Depois de um dia de lutas para defender o nosso pão de cada dia, reunimos com os nossos pensamentos e presença física também, para aqui podermos cada vez mais saciar a nossa sede, na busca de compreensão, de entendimento, visando sempre a nossa verdadeira pátria, que é o mundo dos espíritos. Então, irmão maior, que possamos nessa noite de hoje sair bem saciados daquilo que vamos aprender e que a vossa divina luz se faça e esteja em nosso meio sempre, para que lá fora possamos também trabalhar, não só para o nosso progresso, mas também para todos aqueles que ainda não entendem o verdadeiro amor que vós nos ensinaram sempre. Pedimos a vós, nesse instante, a permissão para dar por aberta a nossa humilde reunião pública desta noite de hoje. Bom, meus irmãos e irmãs, que todos nesse instante tenham a atenção redobrada, Mais uma vez, com muito carinho, recebemos o nosso irmão Danilo, que vem trazer para nós um conteúdo muito edificante. Então, preste bem atenção. Eu passo a palavra para ele. O microfone, aliás. Muito obrigado. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a essa casa de oração. Da minha parte, uma alegria muito grande estar aqui. Vocês acharam que tinham se livrado de mim, né? A gente é igual espírito obsessor. Quando você acha que foi, está de volta. Mas agradeço o carinho, agradeço o convite da casa e me dá o prazer de aqui retornar, podendo tratar a respeito da doutrina espírita. E antes de mais nada, damos por aberta a nossa reunião, rogando ao Mestre amantíssimo Jesus, o Mestre de nossas vidas, que mesmo em meio às nossas imperfeições, que são tantas, possa fluir a mensagem límpida do Evangelho de Jesus, sob a ótica dessa doutrina redentora, a doutrina espírita. E vindo para cá, na estrada ontem à noite, eu vinha refletindo a respeito do tema que nós poderíamos tratar nesta noite, que fosse algo que falasse aos nossos corações, que encontrasse nos nossos corações aquele solo fértil e pudesse essa semente germinar e dar frutos.
E me veio a intuição de tratar a respeito de responsabilidade. Porque não tem como a gente olhar para a doutrina espírita sem, de alguma maneira, mesmo que inconsciente, a gente não pense em responsabilidade. Porque, diferentemente de outras doutrinas religiosas, a doutrina espírita entrega nas nossas mãos toda responsabilidade dos nossos atos. Porque a doutrina espírita, ela não é uma doutrina, não é uma religião salvacionista. Danilo, o que quer dizer uma religião salvacionista? Salvacionista é aquela religião, é aquela doutrina em que você recebe dádivas, recebe presentes. Vou ser mais claro. Quando a gente erra, quando a gente abusa do nosso direito e, como um presente, como um passe de mágica, a gente é beneficiado por um indulto. A gente recebe um presente. Ou seja, não, você errou, você foi pelos caminhos tortuosos, mas a minha grandeza, a minha grandeza de Deus te dá de presente aí, tipo, esquece, né? Mas é as pessoas que sofreram, não é problema delas, mas eu estou te agraciando. Essa é um pensamento salvacionista, ou seja, você ganha a dádiva da salvação, não importa o momento, não importa o mal que se tenha feito, é poético e é até bonito. Só que, como a doutrina espírita nos remete ao pensamento lógico, como ela nos chama a atenção para que a gente raciocine, e a doutrina é conhecida como a doutrina da razão, o Espiritismo faz com que a gente raciocine e tente colocar nesse aspecto a lógica. Afinal de contas, erramos, todos nós erramos. Por mais que a gente queira acertar, um momento ou outro a gente tropeça. Faz parte da caminhada do ser humano no planeta Terra. Nós temos uma faixa vibratória de pessoas que vivem no planeta que erram mais ou menos. Só que através dos estudos da doutrina espírita, a gente vai entendendo que não é por dádiva, não é por graça, mas é por mérito. Fala, Danilo, mas então quer dizer que Deus não é tão bom assim? É, Deus é tão bom assim. Porém, sem faltar com a justiça. Porque se Deus é infinitamente justo e bom, um conceito não pode contrariar o outro. Se ele fosse só infinitamente bom, faria todo sentido ele nos conceder todas as graças e sinto muito por aqueles que sofreram. Se ele fosse somente justo, talvez nós tivéssemos que resgatar os nossos débitos de ontem e de hoje de forma tão dura quanto nós infligimos ao outro. E aí que mora a grande bondade de Deus, que apesar de nós errarmos por diversas vezes, às vezes insistimos no erro, Deus vai permitir que no momento oportuno, que faça sentido para nós, que a gente quite esse débito. Porque Deus não vai, em momento algum, nos violar o livre-arbítrio.
Porque muitos de nós, em determinados momentos, temos essa dúvida. Mas cadê Deus nesse momento? Cadê Deus no momento em que a criança sofre? Muita gente se questiona isso, né? Porque quando é aquela que já é vivido, né? Às vezes a gente até já conhece algumas coisas do passado, tá pagando, né? A gente tem aquele sentimento, é isso aí mesmo, né? Agora, quando é a criança, né? O que ela fez? E aí a gente vai enxergar essa dinâmica das múltiplas vidas fazendo sentido na vida de todas as pessoas. E Deus se faz presente em todos os momentos da nossa vida, permitindo com que a gente pague um grande débito que a gente pode ter acumulado do passado. Tomara que seja, né, coisa do passado, que a gente não esteja acumulando débitos agora. Mas que desses débitos do passado a gente tem a possibilidade de parcelar isso em suaves prestações. De novo, porque o objetivo não é infligir o sofrimento que nós infligimos ao outro. Você fez o outro sofrer, você vai sofrer também. Essa é a lei de Talião, que é o olho por olho, dente por dente. Não é por aí. Quando a gente estuda o Espiritismo, a gente enxerga a lei de causa e efeito. Então, se eu causo um sofrimento, ele vai gerar um efeito. Esse efeito não necessariamente eu preciso passar pelo mesmo sofrimento. Mas vai caber a nós, que causamos esse sofrimento, corrigirmos esse problema que nós causamos. Nem sempre diretamente com a pessoa em que nós causamos o sofrimento. Às vezes o débito ele é grande e às vezes ele não é possível de ser quitado diante da própria pessoa, porque senão vira um débito pessoal e não diante da contabilidade divina. Quando a gente erra, a gente se, vamos colocar em termos financeiros, a gente se endivida. Quando a gente erra, a gente entra em débito. Eu passo a dever. Para aquela pessoa? Não. Em primeiro lugar, não. Nós passamos a dever para a contabilidade divina. Eu erro com a minha consciência, eu erro com a minha trajetória. A pessoa que sofre, em tese, ela tem um crédito. Então, ela vai, daquele sofrimento que ela sofreu, ela vai se beneficiar de alguma maneira. Danilo, mas não é possível. Se a pessoa está sofrendo, ela vai se beneficiar. Gente, quando nós sofremos, e a gente aprendeu isso aqui antes, né? Quando nós sofremos, ou a gente está provando, ou a gente está expiando, resgatando. Quando a gente prova, é igual prova de escola, né? A gente sai lá do plano espiritual e fala, agora eu estou, como diz aqui, eu estou tinindo, né? Eu estou tinindo, eu vou lá e vou resolver essa parada. Então a gente passa por uma prova. E aí aquela prova, às vezes, é a prova da vaidade, é a prova da humildade. E aquilo causa um sofrimento. E aí, nesse sofrimento, se a gente é bem sucedido, se a gente sofre com resignação, que é um outro termo que a gente aprende no Espiritismo, que é sofrer, mas sem revolta. Sofrer entendendo que tem algum motivo por trás disso. Alguma coisa me trouxe até aqui. Alguma coisa me fez que eu passasse por essa situação. O que será? Então, quando eu passo pela provação, e essa provação traz um sofrimento, e eu sou aprovado na prova, é um benefício. Venci.
saí lá do plano espiritual, virei para meu mentor e falei, confia em mim. Fui lá e fiz direitinho. Né? Aí o mentor falou, né? E tem a expiação. A expiação, o termo é expiação, mas pensa em resgate. Sempre falar expiação, pensa em resgatar. Lembra do débito? Ah, errei, estou em débito. E aí eu preciso pagar esse débito. E aí nós vamos nos colocar numa situação, eu falo nós vamos nos colocar porque é exatamente isso. Não é, na maioria das vezes, no atual estágio evolutivo que nós temos, nós não se impõem muitas coisas sobre a gente. Nós pedimos. Olha, eu causei um rebuliço danado na minha última encarnação e eu quero consertar, eu quero fazer diferente. Eu vou reverter tudo aquilo que eu fiz de errado. E aí, aquele momento é momento de muito sofrimento, porque às vezes a gente tem que dar tudo de nós para corrigir um erro do passado, e isso é difícil. E a gente paga o débito do passado. Se a gente passa por esse momento de expiação, de novo, com resignação, com consciência, fazendo porque fala, gente, esse é o certo. E aí é o benefício mais uma vez. Está vendo como faz sentido que sofrer com resignação traz benefício? Então, esse é o retrato disso que a gente comenta a respeito de prova e expiação. Daniel, você falou e não falou da responsabilidade. A responsabilidade vem para a gente numa questão que nós já abordamos aqui nessa casa no passado, que é a questão 642 do Livro dos Espíritos. Depois a gente vai juntar essa primeira parte com o que a gente vai falar agora. A questão 642 é aquela famosa que Kardec pergunta aos espíritos. Kardec era um questionador, né? Ele era um professor pestalozziano. O Instituto Pestalozzi, ele tinha uma metodologia que era a metodologia do questionamento. É o porquê, né? Mas e por quê? E por quê? E por quê? Que as crianças parece que nascem todas pestalozzianas. Ah, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? E essa era a metodologia do Instituto Pestalozzi, onde estudou Kardec e depois deu aula. E Kardec pergunta aos espíritos no Livro dos Espíritos, que é um livro composto de 1018 perguntas e suas respectivas respostas. Na questão 642, ele pergunta aos espíritos: bastará o homem não fazer o mal para ser agradável a Deus e garantir a sua posição futura? Note que pergunta capciosa, né? Kardec vai ali no íntimo querer saber, falar, não, porque muitos de nós somos assim. Não faço mal para ninguém. É um grande passo, né? E bom. Mas bastará só não fazer isso? Bastará eu ir morar lá num lugar afastado na Serra de São José, lá onde eu não tenha contato com ninguém, eu sou agradável a Deus e está tudo certo? Eu vou lá para o meio da floresta, ou compro uma ilha e fico lá, uma casa afastada, uma fazenda, longe de todo mundo, e ali não tenho contato com ninguém, não faço mal para ninguém porque eu não encontro ninguém. Bastará isso para o homem ser agradável a Deus e garantir a sua posição futura? A gente vai numa doutrina salvacionista, né? Se eu fizer isso, eu vou para o céu. Eu vou ganhar o céu. E aí os espíritos vêm responder para a gente que não. Não bastará ao homem não fazer o mal. É imperioso fazer o bem. Mostra imperioso, é ativo. Tem que ser ativo no bem. E aí a hora que os espíritos vêm e dão aquele peso de responsabilidade nessa resposta. Porque o homem
será responsável por... Ó, a responsabilidade. O homem será responsável por todo o mal que há de vir, todo o mal que resultar do bem que a gente não tenha feito. Pesado pra caramba. Pesado. É pesado, mas é consolador, porque, de novo, né? A doutrina espírita mostra que Deus coloca nas nossas mãos a responsabilidade de sermos o que nós somos. De alguma maneira acabou a desculpa. De alguma maneira não adianta mais falar, eu puxei a família do meu pai, né? Coitado do pai, né? Mas não adianta, é a gente. Então, não adianta a gente, eu não faço mal a ninguém. Beleza, ótimo, é um primeiro passo excelente. Né? Porque tem gente que faz o mal, né? sem olhar a quem, né? Tem fazer o bem sem olhar a quem, tem gente que faz o mal sem olhar a quem. Então, a gente não fazer o mal, beleza, tá bom. Mas o próximo passo, isso tem que ser assim, a gente tem que escrever num papelzinho, colar ali no espelho, na porta da geladeira, para a gente olhar toda hora. Que a gente precisa fazer o bem. Porque se a gente deixar de atender no bem alguma pessoa e acontecer algo ruim, a gente é responsável. E aí, assim, para ficar mais pesado ainda, responsabilidade é algo amplo. É algo muito. É algo hiper mega amplo. Quando a gente pensar em amplo, você pensa que é mais ainda. Responsabilidade é estar nos pequenos atos. A responsabilidade mora nos detalhes. E aí, assim, tem 1 bilhão de exemplos para se dar. Mas é o exemplo de repente, a gente está com um papelzinho no bolso e a gente joga no chão e uma criança vê. Aquele exemplo, ele gera uma repercussão que pode ser gigantesca para o futuro. Percebe que a gente carrega a gente se vincula ali àquele ser? É um dos princípios do quociente espiritual que a Dana Zohar, uma professora americana, estuda. E o jeito, um dos princípios é o jeito que eu vivo a minha vida interfere na vida do outro. Gente, ninguém vive isolado. Lógico, tem o povo que é isolado, né? Mas todos nós, mesmo quem vive isolado, ele saiu de algum meio. E a partir do momento que ele saiu de algum meio, ele gerou alguma repercussão ali. Todos nós, o jeito que nós vivemos, que nós lidamos com as coisas, lidamos com as pessoas, sempre vai ter repercussão. E nós nos vinculamos a isso e nos tornamos responsáveis. Por isso que estar na casa espírita é importante, sim, porém o que mostra que isso aqui funciona para a gente é como a gente é lá fora. Porque aqui é uma belezinha. Aqui é todo mundo calminho, silêncio, né? Dá vontade da gente morar aqui, né? É uma delícia. Só que quando a gente sai, aí é o momento que a gente se encontra com a prova. E às vezes a prova está lá em casa esperando a gente chegar, né? Às vezes a prova está esperando a gente amanhã cedo no serviço. E é ali que a gente vai mostrar que tudo isso está começando a fazer sentido na nossa vida. Que a nossa postura de eu não vou fazer o mal, mas pelo contrário, eu vou fazer o bem, passa a tomar corpo na nossa vida. Gente, isso não é fácil.
Estou aqui falando, parece assim, falar é simples para danar, né? Mas é muito difícil. Porque tem horas que a gente não sabe o que fazer. Dependendo da pessoa que nós precisamos interagir, dependendo da pessoa que é colocada no nosso caminho, e às vezes é um desafeto gravíssimo do passado, a gente não tem ideia do que fazer. O que eu vou fazer? A pessoa só me bate. Como é que eu vou fazer o bem para essa pessoa? E a gente não sabe. Eu vou tentar fazer o bem, capaz dela me agredir ainda mais. Ore por essa pessoa. Ore por ela. Para que as mágoas do passado não aflorem com tanta violência. Para que a gente saiba se portar diante dessa pessoa, para que esse momento não gere um gatilho, sabe? Sabe aquele negócio, o santo não bate. E aí, às vezes, o jeito que a gente se porta inconscientemente gera um gatilho. A pessoa lembra, sem saber porquê, do que a gente fez com ela lá no passado. E aí ela se transtorna. E a gente não sabe o que fazer. Você fala, mas eu não fiz nada, eu pedi desculpa. Aí pede desculpa, a pessoa fica mais irritada ainda. Então, nesse momento, ore por ela. Se não é possível naquele momento, né? Às vezes está sendo ali é o momento da agressão, mas saiu ali daquele contexto, ore por ela. Orando por ela, automaticamente você ora por você mesmo. E, gente, não existe uma prece sincera do coração que não tenha resposta. Não existe uma prece sequer feita com a alma que não receba resposta. Que automaticamente não gere um vínculo seu com o seu mentor espiritual, o seu anjo da guarda, aqueles amigos que estão imbuídos de fazer com que você persevere e vença na sua existência. E a gente tem a torcida que quer que a gente se lasque, tem, né? Eu brinquei aqui do obsessor, né? Lógico, a gente fez muita coisa ruim para o passado, todos nós, né? Senão a gente não estava aqui, né? A gente estava em outras esferas, né? Já tinha passado por isso, então todos nós já erramos no passado, a gente erra agora, quem dirá no passado. A gente erra sabendo que fazer o mal para o outro é ruim. Imagina antes, que a gente não tinha muito esse conceito. E hoje, assim, a doutrina espírita vem para nos enriquecer, para colocar dentro dos nossos corações aquele combustível que vai pelo menos te dar ânimo, que vai pelo menos deixar a mensagem de que nada é por acaso, de que não cai a folha de uma árvore se não for da vontade de Deus. E o Cristo nos conhece a todos pelo nome. Ele sabe dos nossos sofrimentos. Ele sabe o que nós passamos. Ele conhece a nossa intimidade. Qualquer outra pessoa pode apontar o dedo, falar, fulano finge que sofre, fulano isso, fulano aquilo. Pode falar o que quiser. Agora, você e Deus conhece assim a intimidade. A gente pode fazer alguma coisa e até mentir. Ah, não, eu fiz, mas não era essa a intenção. Só você e Deus sabe qual era a intenção. Então, por isso que fala, não julgueis, né? Porque eu não julgar, você nunca vai saber. O juiz, que é a nossa consciência, né? O juiz, aquele juiz do juízo final, é a nossa consciência, ela é implacável. Porque você nunca consegue enganar a sua consciência. Pode tentar esconder, mas a sua consciência, ela sabe. E ela é dura com a gente. Quando a gente erra, a gente sabe que errou, aí ela castiga a gente. Só que isso é bom.
De novo, né? Eu falo, pô, agora tudo que é sofrimento é bom, porque nos depura, porque faz a gente, o sofrimento nos marca. A gente ainda não está naquela condição de que o amor vai falar mais alto com a gente. A gente está nesse processo de aprendizado, de que o carinho, o amor, a fala da pessoa que te ama, ela vai tocar e você vai entender e falar, pô, é isso. Eu não devo fazer isso, eu devo seguir esse caminho, eu devo me portar desse jeito. A gente ainda precisa do sofrimento para a gente tirar a lição, para a gente registrar de fato e falar, sabe? Nossa, eu não posso nem pensar nisso mais, porque da outra vez eu sofri tanto. E aí a gente se refreia os nossos instintos. Porque a gente vem de séculos, múltiplas existências remitentes no mal, às vezes fazendo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. E às vezes é no sofrimento que a gente é tolhido. Conta, eu não vou lembrar, até me desculpem citar a história, não citar a fonte, mas conta que uma pessoa vinha de múltiplas encarnações, já que nós estamos às portas do Setembro Amarelo, né, que nós vamos começar a falar a respeito da prevenção ao suicídio, a pessoa vinha de inúmeras existências em que ela se matava. Ela saía do plano espiritual, algum programa reencarnatório, chegava lá, começava as dificuldades, ela, quer saber? Ela larga a mão. Aí se matava. E aí, fala, meu Deus, o que a gente faz, né? Fala, não, vamos... Das últimas vezes, ela tomou veneno, ela deu um tiro na cabeça e aí a própria consciência inflige nela ela nascer sem os braços. Nascem os dois braços. Aí chega a determinada idade, aquele sofrimento, começa as coisas, ela sai correndo e pula do precipício. E aí, pô, de novo, né? Aí nasce ela sem os braços, sem as pernas, né? Aí fica lá. Cadeira de roda, fala, nossa, que sofrimento, gente, isso é real. Sabe aquele tipo de coisa que quer ver pular agora, né? Então, esse tipo de sofrimento, percebe que é o benefício? Você fala, cara, mas olha o tamanho do sofrimento e a gente olha com compaixão. E é isso. Por isso que a gente não lembra do passado. Percebe? Porque se a gente começa a lembrar do nosso passado ainda ok. Se a gente souber do passado dos outros, pronto. Acaba a compaixão. Fala, não, tinha que ter nascido sem a cabeça também, né? Então, assim, a gente não sabe, a gente tem a bênção do esquecimento do passado para que a gente consiga olhar para o outro que sofre e ter compaixão. Naquele momento, ajudar, falar, cara, eu sei que você está sofrendo. Dá uma palavra amiga, né? Dá um carinho, dá um consolo. E isso é sério. Aí eu falo, tá vendo a responsabilidade? E quanto mais consciente a gente se porta, quanto mais consciente nós vamos vivendo a nossa vida, mais valor isso vai tendo. Porque a gente vai fazendo com conhecimento de causa. Porque a gente não faz o mal tão inconscientemente. Quando vê, a gente já xingou as pessoas, desrespeitou, falou alto. Porque está tão na nossa vida, faz tão parte do nosso dia a dia que a gente nem pensa. E a gente precisa virar essa chave, né? A gente precisa trabalhar o bem de forma que o bem vá se tornando inconsciente na gente. Mas inconsciente não de fazer sem saber o que está fazendo, mas de ser algo
tão natural que a gente comece a fazer sem pensar. E aí, sempre que eu falo disso, eu lembro alguém que eu já citei aqui, o seu Honório falava muito isso. Ele falava, Danilo, durante muito tempo a gente vai se obrigar a fazer o bem. Não vai ser espontâneo. Não vai ser natural. A gente vai ter que parar e falar, eu tenho que ir lá. De repente alguém comentou, fala, pô, um desânimo tão grande. E aí pega uma noite friazinha dessa, vontade de ficar aqui na coberta, não, mas eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá conversar com ela. Ainda mais quando vem na cabeça, né? Gente, as coisas não aparecem na cabeça da gente por acaso também. Às vezes são os nossos anjos da guarda falando, olha, fulano precisa de você. E às vezes você é a única pessoa que captou aquilo. Porque é sintonia, lembra? A gente sempre fala de sintonia. É uma onda de rádio. Eu falo, até no trabalho, eu falo muito isso, que eu falo, as ideias estão no ar. Porque estão. Sempre que você pensa em alguma coisa, fala, pô, que negócio brilhante. Você pode ter certeza que surgiu na cabeça de 100 pessoas. Só que alguma vai fazer, outras não. E aí, quando o assunto é ajudar o próximo, a gente sintoniza. Aí, pô, vem aquela pessoa na cabeça, fala, poxa, tanto tempo que eu não vejo fulano, né? Ela sempre estava em tal lugar, nunca está. O que é que aconteceu? A gente abraça a ideia. Vou ligar agora, pai. Mandar mensagem agora, pai. Aí quantas vezes, todo mundo já passou por isso. Ah, fulano, tudo bem? Nossa, eu estava pensando em você. Pensei em você agora. Tá vendo? Ela emitindo a mensagem, a gente captando e às vezes a gente ignora. Então não ignore. Né? Seja ativo no bem. Procure fazer para o outro aquilo que a gente quer para a gente. Quantas vezes naquele momento de sofrimento a gente só queria um amigo? Queria alguém para falar, você me permite desabafar, falar um monte de bobagem, falar tudo que eu quero aqui? Às vezes é isso que a pessoa quer. Não quer nada, ela não quer nem ouvir nada. Ela quer alguém para que a ouça. Não é assim? Quando a gente está mal, a gente não quer contar o nosso sofrimento. Então, aquela máxima, né, de que a gente tem 2 ouvidos e uma boca que é para ouvir mais. A gente deixa a pessoa falar. Ouça. Se tivesse um conselho muito precioso, dê. Não deixe a pessoa falar, pergunte, deixa, tipo assim, ela esvaziar. Não julgue. Esse não é o momento para a gente chegar, mas também você está fazendo tal coisa. A pessoa sai pior do que chegou, né? Então, gente, aquele momento é de ouvir. Eu quero te ouvir, fala. Mas está acontecendo isso, 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 mas o que mais? O que mais? O que mais? Deixa a pessoa tirar tudo de dentro dela. Ela vai sair dali outra pessoa. E aí, volto na questão da responsabilidade. Gente, nós somos responsáveis por isso. Nós somos responsáveis por essas atitudes ativas naquilo que diz respeito ao bem. Isso é agradável a Deus. Isso nos dá posição futura. Mas não de ganhar prêmio. A gente volta lá no início. Deus não vai olhar para, pô, que cara legal, pô, vamos dar um negócio legal para ele. Não é assim. E às vezes nesse pensamento de responsabilidades e dádivas ou irresponsabilidades e castigos, ao invés da gente aproximar, a gente distancia as pessoas. O Espiritismo vem trazer um Deus justo e bom, um Deus que faz sentido. E não um Deus que, aí eu volto no exemplo do início, né? Que faz sentido quando o ruim está sofrendo e o bom está sendo beneficiado. E quando sofre a criança, morre a criança,
né? Sofre a pessoa boa, a gente fala, pô, mas que Deus é esse? Tem, vamos falar, uns pensamentos, né? Eles usam até o termo pessimista, né? E tipo, até questiona, fala, onde estava Deus na Idade Média, né? É um período de grande sofrimento, né? Como se Deus tivesse esquecido do planeta nesse período. Tá vendo como a gente confunde as coisas? Então, trazer a doutrina espírita traz Deus mais para perto da gente. Traz Jesus como irmão, que já passou por o que a gente passa, que já sofreu o que a gente sofre, que entende os nossos sofrimentos e que não foi um ser à parte. De repente, foi um escolhido. Pum. Aí vira o Deus da dádiva. Mas por que ele escolheu ele? Por que ele não me escolheu? Né? Aí Deus começa a ficar estranho. Então, a doutrina espírita traz e mostra a lógica. Jesus teve uma trajetória ascendente, assim como nós. Foi criado simples, ignorante, passou por todas as etapas da existência para ter o mérito que ele tem de ser o governador espiritual do nosso planeta. Então é nesse sentido, para que a gente não ache que Deus vai castigar ou vai beneficiar. E aí, não vou me estender não, porque a gente já tem que ir por fim não. Mas um caso que aconteceu essa semana. Sei que uma pessoa estava sendo analisada para entrar num grupo de trabalho. Né? Só que assim, esse grupo de trabalho ele não aceita pessoas que não têm alguma crença. Não importa qual. E aí, era um adolescente, né? O adolescente chegou e falou, não, eu sou ateu. Aí falou, então, tipo assim, aí fechou o caderno na hora. Pum, então não pode. Aí, tipo assim, né? Aí dá aquele arrependimento. Porque assim, um adolescente, um pré-adolescente, nem sabe dizer por quê, né? Decidiu falar que era ateu, então acabou. E aí é o que eu falo, né? Que às vezes a gente distancia com isso, né? Chegou em casa, contou pra mãe, né? Aí a mãe não me aceitaram lá. Mas por quê? Porque eu falei que eu era ateu. Mas por que você fez isso? Tá vendo? É Deus te castigando porque você falou que era ateu. Aí eu falei, não, né? Eu pensei comigo, eu falei, não é isso, não faz isso, porque não é por aí. Porque, gente, pô, se Deus fosse castigar os ateus, morria tudo, queimado, né? Deus vai queimar os ateus. Tem o mesmo benefício que a gente tem. Tem muito ateu digníssimo, de uma bondade no coração que deixa a gente, nós cristãos, com vergonha. Então não é por aí. Deus não está esperando créditos, né? Não, eu acredito no Senhor, hein? Tipo, para ele não importa. Não acredito. Foi o que te fiz, né? Foi o que te fiz. Pode não acreditar, né? Então, o problema é seu. É igual falar, eu não acredito na reencarnação. Não tem problema, você vai reencarnar assim mesmo. Não acreditando na reencarnação. Então, gente, trazendo aqui para a nossa conclusão, pensa sempre que cada passo que a gente dá, a gente gera uma vibração. Cada ato nosso gera uma vibração e uma repercussão. E essa repercussão é nossa responsabilidade. É o nosso jeito de agir diante das pessoas, é o jeito de tratar o outro. Aí assim, eu sei que muitas vezes a gente fala isso e pensa, poxa, nem sempre é fácil. Não é. A gente ainda vai errar, mas o importante é que a gente tente todo dia, todo dia, todo dia. Que a gente pare para pensar nisso. Eu tenho que melhorar nisso. Na hora que eu vou responder para fulano, eu respondo mais ríspido, eu tenho que me policiar para não fazer isso. E a gente começar a viver com mais consciência. Pensar nas nossas escolhas, pensar naquilo que a gente abraça, porque é nosso.
faz parte da nossa vida. E para o bem a gente tem que ser ativo. Não se esqueça disso. A gente pensar, pense sempre no que de bom a gente pode fazer. Gente, isso está em todos os ambientes da nossa vida. Está dentro da casa espírita? Tá. Está na nossa casa? Tá. Está no trabalho? Tá. Está no trânsito. Trânsito é difícil. Ninguém dirige mais aí, que vem nos congestionamentos, sabe? Tem uma amiga em Manaus que ela tem até um estudo da doutrina espírita falando do comportamento no trânsito. Ele fala, a pessoa dentro do carro, ela está dentro de uma redoma, né? Ela vira um monstro, né? Parece aqueles personagens de desenho animado, né? Então, gente, em todo lugar. E use a oportunidade. Tá no trabalho, pensa assim, eu vou ser o melhor que eu posso ser para as pessoas que cruzam o meu caminho. Sabe? Dê o bom dia mais entusiasmado, seja a palavra amiga, a palavra de carinho, seja gentil, peça, mas peça com gentileza. Né? Tem hora que a gente precisa mandar, mas mandar não quer dizer desrespeitar quem quer que seja, mas seja gentil na hora de pedir, explique por quê, faça a pessoa entender. E assim, não existe a resposta certa. Ó, faça nesse caminho que vai ser. Só faça o bem. Essa é a resposta certa, né? Se a gente pudesse resumir. Faça o bem. Sempre que puder. Para quem quer que seja. E aí Deus vai sempre abençoar. E conforme diz o Dr. Bezerra, né? Deus abençoa qualquer intento no bem. E aí, obrigado por vocês me ouvirem. É um prazer estar aqui de volta com vocês. Eu estava com saudade. E parabéns pela casa cheia, viu, gente? Eu queria trazer essa experiência porque, vou falar, na cidade onde eu resido, nas cidades que eu tenho visitado, né, há muitas queixas das casas espíritas esvaziadas no pós-pandemia. O pessoal se habituou às reuniões virtuais e na hora de retornar, aí fala, não, mas nesse friozinho eu vou sair, vou na casa espírita? Não, eu vou ficar aqui na coberta. E aí nem toda casa está tendo, né, uma transmissão simultânea, né, das pessoas que podem usufruir disso, seja para ouvir novamente a mensagem, seja para aquela pessoa que num outro momento não pôde estar aqui, mas num outro momento vai acessar o canal da casa. E aí tem muita casa espírita que está esvaziada. Você chega na reunião, tem 6, 7 pessoas, numa reunião que tinha 50. E eu fiquei muito feliz da primeira ocasião que eu vim, né, depois de retornar. Eu contei, né? Sempre tive a curiosidade. Eu estava ali na porta, contei, tinha 55 pessoas. Eu falei, gente, olha aqui, que bênção. Né? Numa cidade pequena, Dores de Campos, vocês presentes. Coisa que eu sempre falo, né? A maioria não está na religião nesse momento. Vou pegar aqui 8h17 da noite, a grande maioria não está nem um pouco preocupado com isso que a gente está preocupado aqui. Está pensando em outras coisas, mais ou menos nobres, mas estão preocupados com outra coisa. Assistindo a novela, o Jornal Nacional, né, enchendo a cabeça de pessimismo, né? E a gente está aqui, abastecendo os nossos corações, abastecendo a nossa alma, para que a hora que a gente sair daqui, que a gente possa aplicar esses conceitos que a doutrina espírita nos dá de presente com tanto amor, com tanto carinho. Então, meu muito obrigado. Deus lhes pague aí por nos ouvir e até uma próxima.